Bom, vamos continuar então agora falando dos transtornos de ansiedade. Como eu já havia abordado anteriormente no início, é, a gente está falando aí de um transtorno que é basicamente o medo do que está por vir. Quer dizer, a dificuldade do ser humano que ele tem de lidar com o que está para acontecer. Ele sofre por antecipação. Eu costumo brincar que é aquela sensação assim de que está morrendo de véspera, né? O paciente fica o tempo todo com aquela expectativa de que algo vai acontecer e ele não vai conseguir saber lidar com aquilo que está por vir. A ansiedade ela tem um mecanismo que eu diria que ele é positivo, né? O que a gente chama basicamente de uma ansiedade produtiva. Todos nós temos muitas vezes na vida e a gente precisa dessa ansiedade, dessa vontade e desse medo que faz parte da reação clássica humana. O problema é quando essa situação se torna realmente um transtorno de ansiedade. E aí, esse medo antecipado, ele dificulta o indivíduo, ele engessa o indivíduo, ou seja, ele não consegue avançar dali. Aquela ansiedade ela é paralisante e ela aí se torna então patológica. Ela vem com sintomas, às vezes somatizados, né? Como angústia, né? Como um peso, como uma descarga, algum grau de neurose, ou seja, o doente fica engessado pela ansiedade. E aí, do ponto de vista de epidemiologia, é um transtorno praticamente mais comum no pronto atendimento, né? É comum haver esse distúrbio de ansiedade chegando no pronto-socorro com alterações, enfim, clássicas que a gente está habituado a ver. É mais comum em mulheres, e do ponto de vista fisiopatológico, a gente tem neurotransmissores envolvidos, como a própria serotonina, que, claro, os neurotransmissores estão sempre envolvidos, a noradrenalina e GABA, né? E essa fisiopatologia tem a ver exatamente com o equilíbrio, enfim, dos neurotransmissores, como é a base da estrutura de transmissão neuronal cerebral e que fica oscilando aí, no caso da depressão, com depressão desses neurotransmissores, com falta desses neurotransmissores, e aí, nesse caso, a gente vê no transtorno de ansiedade exatamente isso, esses neurotransmissores envolvidos, e conforme esse envolvimento, a gente tem mais ou menos transtorno, né? Bom, então vamos falar de um transtorno de ansiedade muito frequente, muitas vezes relacionado à depressão, que é um ataque de ansiedade inesperado, que não necessariamente tem nada a ver. O doente entra em pânico, literalmente, com nada acontecendo, gera uma reação adrenérgica, de luta ou fuga, ele se sente totalmente inadaptado e ele quer fugir daquilo dali. Então, o pânico não necessariamente, como eu já disse anteriormente, está ligado a algum evento. Não tem necessidade de nenhum fator desencadeante. Ele como a gente vê aqui, espontâneo. E a clínica, como é que é? É isso que a gente falou anteriormente. Quer dizer, o doente é invadido por uma sensação de medo, né? É o que faz a base daquela ansiedade, com sintomas adrenérgicos, taquicardia, sudorese, pele fria, às vezes algum tremor, fraqueza. Ele fica absolutamente numa reação de luta ou fuga. Então, aí descritos as apresentações, como eu falei, palpitação, sudorese, taquicardia, tremor, e ele tem a nítida certeza, ele tem a certeza de que ele vai perder o controle e vai morrer. Então, ele tem uma sensação de morte iminente, absolutamente vinda do nada. Não tem um fator desencadeante, é espontâneo, sai do nada, ele entra numa descarga adrenérgica, numa situação de medo completamente destacada da realidade. Bom, os ataques são curtos, de duração em torno de 20 a 30 minutos, e o tratamento, claro, tem a ver com essa apresentação da regulação dos neurotransmissores. Então, os antidepressivos tricíclicos são usados, mas os mais usados são os inibidores seletivo da recaptação da serotonina. Então, os antidepressivos entram, podem ou não estar associados ao uso de benzodiazepínicos, geralmente em curto período, lembrando que toda vez que você usa muito benzodiazepínico, você pode ter aí uma dependência ao benzodiazepínico.
e, claro, mais ainda, a psicoterapia, porque, como eu falei anteriormente, são transtornos que têm a ver exatamente com essa dificuldade do indivíduo de lidar com o dia a dia, né? E ele acaba com um medo maior do que o habitual. Quer dizer, o ser humano, essa postura de incerteza, de insegurança, ela faz parte também da sua própria defesa, da sua própria capacidade de se preservar. Quando há esse desequilíbrio é que realmente a gente está falando de transtorno. Bom, vamos falar de outro transtorno que tem muito a ver com esse entendimento de pânico também, que é a agorafobia. Agora quer dizer um local, uma praça social, um local social, e esse doente tem essa fobia, ele tem que correr, sair do público, ele tem que sair daquela praça, daquele local público e se represar em casa. Ele tem que voltar para o seu nicho, para o seu local conhecido. De preferência, ele não quer nem sair desse local conhecido. Então, ele é como se tivesse um quadro associado, e muitas vezes está realmente associado à crise de pânico, e naquele quadro de pânico ele faz essa agorafobia e ele tende ao seu núcleo individual, à sua casa, ao seu núcleo familiar. Muitas vezes até o próprio núcleo familiar ele o assusta, ele tende ao seu próprio aposento, o seu próprio quarto. O tratamento é com antidepressivo e psicoterapia também, né? Já que a gente lembra aí que os benzodiazepínicos entram naquela linha muitas vezes de dependência, né, ao benzodiazepínico. Bom, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é o pensamento obsessivo que gera um ato compulsivo. E o pior, o doente tem noção do que está acontecendo, ele percebe que ele está fazendo um ato não normal. Então o que acontece? Aquele doente, a fobia é maior do que ele, claro, e ao mesmo tempo essa situação de medo leva ele a fazer uma coisa que é compulsiva e relacionada àquela situação do medo. Ou seja, o doente surta com relação à doença, ele acha que ele vai ficar doente a qualquer custo, então ele começa a repetir um método, ele tem uma compulsão por lavar as mãos, então aquela situação leva ele ao tempo todo a passar, abrir a bica, lavar a mão sempre, geralmente, da mesma forma, do mesmo jeito. Ele não se contenta em passar pelas coisas e deixar as coisas numa posição que não seja aquela que ele entende que vai controlar o seu pensamento obsessivo relacionado àquela sua angústia, àquela sua situação de ansiedade. Então ele desconta num ato compulsivo. Ele fica o tempo todo com uma ideia, uma obsessão por alguma coisa, ou seja, ele acha que a mãe dele vai morrer. Então, para a mãe dele não morrer, ele tem que arrumar o chinelo de uma determinada forma. E ele mistura, às vezes, alguns conceitos comuns da nossa sociedade, algumas superstições, e ele repete aquilo ali. Meu Deus, eu não posso sair se eu não colocar naquela posição, porque se eu não fizer aquilo, aquilo vai me gerar uma outra coisa. Eu corro risco de perder alguma coisa. Ou então, ele tem a sensação de que ele vai ser invadido de alguma forma. Então, ele verifica várias vezes aquilo ali. O medo de que ele esteja esquecendo alguma coisa, que esteja lhe faltando alguma coisa, ele volta a verificar aquilo várias vezes. Então ele fecha a porta e ele tem a sensação de que aquilo ali não está correto porque tem mais alguma coisa que vai acontecer lá dentro. Então ele abre a porta e olha de novo. E ele fecha a porta, então ele faz atos repetitivos e compulsivos relacionados a esse transtorno do seu equilíbrio dessa relação do medo, né? Essa relação com a sua ansiedade, com as suas fobias. E acomete em torno de 2 a 3% da população e 30% pode estar associado com a depressão. O tratamento tem a ver, claro, com as vias serotoninérgicas e o tratamento, então, é basicamente com o uso de antidepressivos e, claro, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e muitas vezes, dependendo do excesso que esse doente possa ter, desse evento tão repetido e tão triste, né, tão feio de ser absorvido, esse doente precisa fazer uso de antipsicótico para algum por seu efeito sedativo, né, tentar controlar um pouco mais o doente e evitar, claro, os benzodiazepínicos por conta dessa situação de dependência. Bom, os transtornos de ansiedade generalizada são considerados o transtorno ansioso mais comum,
né? Na realidade, é uma preocupação excessiva, geralmente é o doente que apresenta isso cronicamente, mais de 6 meses, é aquela pessoa que está sempre extremamente ansiosa, está o tempo todo com algum medo, ele é flutuante, ele muitas vezes oscila com o momento dessa pessoa, não é restrita a uma situação só, essa pessoa fica sonhando com uma situação de medo o tempo todo, ou seja, a pessoa se atrasou um pouco, ele já acha que a pessoa morreu, alguma coisa aconteceu do ponto de vista simples, ele transforma aquilo numa tempestade num copo d'água, né? Tudo é exagerado, a pessoa está sempre buscando o equilíbrio, está sempre com uma descarga adrenérgica muito grande, há um sofrimento extremo do ponto de vista dessa ansiedade generalizada. É totalmente paralisante, quer dizer, causa um prejuízo social. Bom, a apresentação clínica, então, é isso que eu já acabei de falar. Há uma inquietação importante, uma tensão, esse medo, essa agitação, esse desconforto leva muitas vezes à alteração do sono e vigília. Há um cansaço, né? Esse doente não descansa, está sempre ansioso, está sempre se mexendo, está sempre preocupado, está sempre com medo do que está por vir, né? Essa é a grande definição clássica da ansiedade, do transtorno de ansiedade generalizada. E o tratamento permeia exatamente o que já se falou anteriormente e muitas vezes você pode usar o benzodiazepínico pela tamanha a reação ansiosa por período curto, claro, para tentar controlar um pouco melhor alguns quadros de excesso, né, dessa situação ansiosa. E mais uma vez, a psicoterapia a gente não pode esquecer. O estresse pós-traumático é uma outra apresentação desses estados de ansiedade, de transtorno de ansiedade, e eles estão relacionados a eventos traumáticos extremamente importantes, diretamente relacionados ao indivíduo, a essa pessoa que está apresentando, ou às vezes relacionados ao ambiente que essa pessoa vive, ou ao ambiente que ele toma contato, toma conhecimento. Então, há guerras, há situações de assaltos, né, há roubos, né, muitas vezes relacionados à mão armada, onde essa pessoa fica refém de alguma coisa, ou vive um estresse extremamente grande, né, ele revive aquela situação. Então aí a apresentação é essa, ocorre evento traumático, como eu já descrevi, a pessoa vive com medo, ela pode apresentar crises de pânico e sintomas depressivos, porque isso realmente desgasta do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, né? Porque acaba consumindo esses neurotransmissores e pode levar, claro, a outras alterações, né? Entre elas a própria depressão. O doente revive essa situação traumática, como eu já disse anteriormente, mesmo na vigília, quem dirá no sono, né? Então, na vigília, essa pessoa relembra isso e leva a uma reação muito grande, e o uso de antidepressivos se faz fundamental, e, claro, também o benzodiazepínico de curto prazo. Continuando, então, esses quadros aí do medo, claro, fóbicos, a gente vai falar, então, das fobias. E a gente tem as fobias sociais, né, do ponto de vista de meio, e a fobia específica, muitas vezes relacionada a algum evento específico, que não necessariamente social, mas relacionado a alguma máquina, a voo ou viagem, alguma coisa que leve a uma fobia relacionada a um item específico, muitas vezes relacionada a alguma apresentação até humana, sangue, etc. Bom, do ponto de vista de fobia social, o clássico é o medo de se expor em público, aquela pessoa que muitas vezes faz verdadeiro pânico, entre aspas, ele se desloca quando ele vê o público olhando para ele. Então ele não consegue se colocar em público e aí causa todo aquele desconforto adrenérgico, né? E aí ele não consegue tá em público se colocando, falando, enfim. Do ponto de vista de fobia específica, a gente tem o medo de situações e objetos específicos, como voo de avião, ou determinados animais, ou sangue, como eu havia falado anteriormente. Então, as fobias passam por essa apresentação e devem ser, claro, controladas. E é comum, como eu falei, esse ataque de pânico, né, na situação da fobia.
E o controle é com antidepressivo e muitas vezes, como a gente vê aqui, é benzodiazepínico de curto prazo associado à psicoterapia. Bom, a gente ainda do ponto de vista de transtorno de ansiedade, a gente pode ter o transtorno de ajustamento. O que é o transtorno de ajustamento? É a capacidade do indivíduo se adaptar a alguma situação. Então, mais uma vez, aquela mudança leva ele a um medo, a um quadro de ansiedade. Eu acho que a palavra aí está relacionado, basicamente, o ajustamento está relacionado à mudança, do indivíduo se adaptar num período curto de tempo a uma mudança. Então, a descrição é uma reação mal adaptativa a curto prazo. Muitas vezes isso acontece mais frequentemente em crianças e idosos, e a apresentação clínica é exatamente essa. O início em torno de 3 meses após o evento, dos sintomas ansiosos, com sintomas ansiosos e depressivos, que geralmente duram em torno de até 6 meses. Né? Então é comum, às vezes, o sujeito que passa num concurso para outro estado e ele vai encontrar uma outra realidade, uma outra cultura nesse outro local. E ele, naquele primeiro momento, ele rapidamente ele fica numa ansiedade tamanha de não conseguir se colocar naquele local. Ele acha que rapidamente ele vai se inserir, claro que ele não vai se inserir. E aí não há essa facilidade dele se adaptar a essa situação e se revisitar, rever aquele momento e não se sentir acuado por aquilo ali, não se sentir mal adaptado àquela mudança e não incorrer nesse transtorno de ajustamento. Infelizmente, isso, claro, não é fácil para o indivíduo perceber que ele não está conseguindo levar esse transtorno de ansiedade, ou seja, ao desencadear sem ele conseguir, claro, se controlar. E o tratamento também é com antidepressivo e benzodiazepina por curto período, associado muitas vezes à psicoterapia. O prognóstico costuma ser muito bom. Precisava ressaltar isso.